levanta a bandeira e diz: eu tenho o Espírito Santo, porque é pela árvore que se conhece os frutos. Eu não vou falar o nome, mas um dia eu fiquei espantado. Uma passageira dentro do carro falou assim: eu tenho o Espírito Santo, estou sendo perseguido, mas eu estou cheio de fé, porque isso me está incomodando lá no meu trabalho, daqui a pouco, palavrão. Eu falei assim: onde é que está o Espírito Santo desse? Nessa árvore. Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós temos o que demonstrar que temos o Espírito que é santo nas nossas atitudes, principalmente no nosso relacionamento, um coração puro, bem intencionado. É muito comum alguém puxar o tapete no trabalho, né? Todo mundo que trabalha em empresa, já trabalha em empresa, nossa, já mal assumi a função de encarregado, saí de uma empresa, você viu quando eu assumi lá, já estava já no esquema para querer me derrubar, não conseguiram, porque Deus estava comigo. Essas coisas é muito comum lá fora, mas tem que ser inaceitável dentro da igreja, porque dentro da igreja é lugar de gente regenerada, gente transformada, gente que está disposta a ajudar aquele que está caído, a ajudar aquele que está em processo de restauração, gente que quando está falando algo, a palavra dele é sim, sim, não, não, e é bem intencionada para manter de pé, para ajudar a levantar, para a obra seguir de maneira digna, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Então, meus irmãos, quantas das vezes nos fizeram perguntas que eram verdadeiras armadilhas? Como é que fica o nosso Deus nisso? Deus é indiferente? É Ele que nos livra do laço do passarinho, às vezes que caiamos ainda uma armadilha, mas Ele livra. Mas Ele também não só nos livra quando caímos, mas nos livra de cair, conforme sua soberana vontade. E o mal nunca vai prevalecer sobre a vida do justo. Se preparar a armadilha para você, deixa na mão de Deus. Elas não prevalecerão contra a sua vida, como não prevaleceram ali na armadilha que prepararam para Jesus. Mas, irmãos, em terceiro lugar, quem acusa muito, muito precisa de dar resposta. Aqueles homens estavam acusando, estavam todos em pecado. Hoje não é diferente. A pessoa que tem o costume de acusar, porque Deus não nos revela, assim como Ele revelou aqui. Deus não tem prazer em envergonhar ninguém. Mas pode ter certeza, quem muito aponta o dedo, tem muito pecado. Teria que dar muitas justificativas e muitas respostas. Como esses homens. Quando Jesus começa a escrever os mandamentos, aqueles homens, quando Jesus pergunta quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Se cada um tivesse que dar a resposta, ia ter que dar muitas respostas, porque eles tinham muitos pecados. Uma pessoa que é santa, uma pessoa que está cheia de Deus, ela é misericordiosa, ela tem compaixão, ela tem graça, ela não vai estar de acordo com o erro do próximo, mas ela vai ter a visão de Deus, os sentimentos de Deus, porque o Espírito Santo habita em ela. Ela não vai fazer o papel de acusador, porque ela não é filha do acusador, e quem é o acusador é o diabo. Ela vai fazer o papel de filho de Jesus. Porque ela, o que é discípulo? Seguidor de Jesus, imitador de Cristo. Paulo fala assim, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 16: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso que o Senhor nos diz hoje, que na realidade, para não ficarmos inseridos só num sistema religioso, ser algo além, verdadeiro discípulo, temos que ser imitadores de Cristo. Irmãos, vamos ser sinceros, temos sido imitadores de Cristo com relação ao que está sendo pregado hoje? Quando um irmão ou uma irmã cai,
postura? Fazendo o papel de filhos do diabo, fazendo o papel de acusador, ou fazendo o papel de Jesus? De filhos de Jesus. Imitando Jesus, fazendo como Jesus trataria essa situação. Uma coisa tem certeza, Jesus não fica lembrando do nosso passado, o que nós cometemos, já nos arrependemos. O que ele diz na sua palavra? Que o Senhor lança no mar do esquecimento. É igual um casal que teve situação de adultério e o marido diz assim: eu te perdoei. Aí qualquer coisa: não, mas você não perdoou. Mas você não perdoou. Porque quem perdoa não lança em rosto. Então, a resposta deles foi o quê? A única resposta que eles deram: eles teriam que dar muitas satisfações a Jesus, teriam que confessar os seus pecados, mas a resposta dele foi o bastante para entender que todos tinham pecado. E o verbo está presente: quem não tem pecado, está chegando. Envergonhados pelos seus pecados, porque aparentemente eram religiosos, eram santos, foram lançando a pedra e reconheceram que não tinha autoridade nenhuma para ficar acusando aquela mulher. E foram-se embora. Mas em quarto e último lugar, meus irmãos, o pecado dos fariseus foi revelado. Então tudo indica como Jesus foi cedo, foi ao amanhecer, e aí dessa questão está no litoral mesmo. Esse processo todo, quando chegou ao ponto de Jesus revelar o pecado deles, foi quando o sol estava nascendo. E ao mesmo tempo que o sol estava nascendo, a luz do mundo revela o pecado daqueles hipócritas religiosos. Foi revelado quando Jesus fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos lançam a pedra no chão e vão embora. É revelado o quê? Que eles viviam de aparência, estavam mergulhados no pecado. Então, ao mesmo tempo, quando o sol nasce, a luz do mundo, que era Jesus, estava ali revelando o pecado. E aqueles homens, como está no verso 7, 8 e 9, eles são expostos. E Deus, Ele não caminha com a injustiça. Não caminha com a injustiça. E aqueles homens abandonam aquela mulher e saem envergonhados. Enquanto aquela mulher, ela vai sair daquele ambiente uma nova perspectiva de vida. Quero concluir, irmãos, que Jesus perdoou a mulher que tinha feito o pior que podia. Ela fez o pior e Ele perdoou. Imagine hoje o que chama mais atenção da sociedade que uma pessoa possa cometer e a sociedade cobrar e a sociedade penalizar. Por exemplo, eu entendo hoje que é o estuprador. Imagina o estuprador, mas se ele se arrepende, o Senhor perdoa. Humanamente é difícil, mas o Senhor perdoa, porque Ele é amor imensurável. Então aquela mulher, ela fez do pior pecado daquela época, considerado pelos judeus, e o Senhor perdoou. Então devemos seguir o exemplo de Jesus. Quando o nosso irmão pecar, por mais que terrível que seja a presença dos nossos olhos pecados, mas ele se arrependeu, devemos vivenciar que o perdoamos e devemos dar uma nova chance, sem lançar em rosto, porque é assim que Jesus nos ensina, meus irmãos. É assim que Jesus nos ensina. Então vamos viver do jeito que Jesus nos ensina, porque nós nascemos de novo. Amém? Eu quero aproveitar nesses minutinhos
talvez você que esteja aqui se haja o mais terrível pecador, ao ponto de você se sentir indigno até mesmo de estar aqui, como aquela mulher, ela se achou indigna de receber o perdão. Eu quero dizer para você que não importa o tipo de pecado, porque você precisa se arrepender dos seus pecados e obedecer o que Jesus falou para aquela mulher. Falou assim: olha, depois de perguntar onde estão os acusadores, Jesus falou assim: vá e não peques mais. Jesus quer te dar uma oportunidade, você nessa noite, de se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Ele, ou se reconciliar com Ele. E pode ter certeza, você fazendo isto nessa noite, os seus pecados vão ser lançados no mar do esquecimento. E como diz a palavra de Deus, dos seus pecados o Senhor não vai se lembrar mais. Esse é o Jesus que é solução para tudo. Aqui, né? Que é solução para tudo. Porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então deixe o Senhor te restaurar nessa noite. Você que está afastado, se reconciliar com o Senhor. Você que precisa ter um encontro com Jesus, que desde o início o Senhor está falando no seu coração. Que Deus tem uma obra na sua vida. Não importa que tipo de pecador que você é, todos nós pecamos. Mas o que faz a diferença é reconhecer que é pecador. A Bíblia diz assim: sem arrependimento não há remissão de pecado. É reconhecer, confessar e pedir o socorro de Deus. Senhor, me ajuda. Eu quero agora te seguir. Segura minhas mãos. E se você nunca aceitou, o Senhor vai. E você crê que Jesus é teu Senhor, o Senhor só vai aceitando Ele, o Senhor vai te selar essa noite, porque tendo crido na mensagem do Evangelho, foste selado com o Espírito Santo ao dia da redenção. E a partir do momento que crê em Jesus, abre o coração, o Espírito Santo habitará em você e será o teu ajudador na sua caminhada contra o pecado, contra as acusações, contra as armadilhas, contra todos os males deste mundo. E o Senhor escreverá o seu nome no livro da vida, na qual ninguém poderá apagar. E aí, eu não sei se nesses poucos minutos, se o Ministério de Louvor junto com o pastor ele pode cantar um cântico. E eu quero dar a oportunidade a você que precisa, enquanto é tempo, se reconciliar com Jesus. Que precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Enquanto o ministério vai estar adorando ao Senhor, eu quero dar essa oportunidade para você. Não tem ninguém tão bom, tão maravilhoso, gracioso e perdoador como o nosso Deus. Não é questão de querer, não. É questão de não fica parado. Eu acho que eu estou no horário, mas o horário está certo ali? Então, eu quero convidar a igreja, eu acredito que a igreja vai ser bem conhecida, né? A igreja cantar em oração. Vamos louvar a Deus aí, juntos e espírito de oração para esse momento de contrição. Som. A bondade de Deus. Vamos colocar em pé? Vamos. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade
ler, faz assim. Alguém na minha para a sua vida. Mesmo você não se manifeste assim, fazendo aquilo, você pode procurar o pastor Pedro, conversar com ele e falar com ele: pastor, eu quero voltar para Jesus, ou eu aceitei a Jesus neste culto, eu quero seguir a Jesus, caminhar com você. Que Deus abençoe. Agradeço o Ministério de Louvor.